Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16/7, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do livro de Provérbios, e temos aqui o nosso mapa, né? Eu sempre deixo lá no Stories do Instagram, do Facebook, né? Nas minhas redes sociais, Rubenita Leão, você pode ir lá conferir, né? Com maior detalhe. E Provérbios tem 31 capítulos, isso mesmo. E o propósito desse livro é transmitir a sabedoria à família, né? O ensino da sabedoria dos mais velhos para os mais novos. E, em primeiro lugar, isso era compartilhado ali no seio familiar. E era passado de família para família. Como o livro de Salmos não é só de Davi, tem vários salmistas, o livro de Provérbios não é só de Salomão. Nós vamos ter outros autores, né? Vamos ter Provérbios de Salomão, Provérbios de Ezequias, de Agur, Lemuel, entre outros. E nesses 31 capítulos tem tanta coisa boa que nós vamos compartilhar aqui nesses dias. Então, eu sei que você já deve estar com saudade do livro de Salmos, não é? Mas Provérbios tem muita coisa também para nos ensinar. Então, sem maiores delongas, ele começa dizendo qual é a finalidade do livro de Provérbios. Preste atenção. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Samuel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento para os jovens. E ele continua: os sábios que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e as suas parábolas, das palavras dos sábios e até mesmo seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, nós vamos começar agora falando de um conselho de um pai, né, orientando seu filho para que este adquirisse sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Olha que interessante, né? É na família que você recebe a base para ter uma vida de sucesso. Em qualquer âmbito, a família ela vai ser a base. E o livro de Provérbios, ele enfatiza muito isso, né? A questão da posição da mãe, do pai e do filho, do jovem que vai começar a dar os seus primeiros passos, né? E se ele observar o conselho, as instruções, ele vai se dar, sim, muito bem. Então, esse pai já começa dizendo isso a ele. E aí ele fala: o que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra no seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez eles digam: venha conosco, vamos nos esconder, matar alguém, vamos armar emboscada contra inocentes, só para passar o tempo, né? Em outras versões, só para nos divertir.
Vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo o que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se dos seus caminhos, eles correm para fazer o mal. Apressa-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscada para si mesmo. Tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos e a sua própria cobiça os destrói. E aí, ele vai falar agora, nesse segundo momento, sobre a sabedoria, que está ao alcance de todos aqueles que quiserem. Ele fala que a sabedoria grita na rua. Olha só, a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências, abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhe a mão, mas não deram atenção. Desprezaram meus conselhos e rejeitaram a minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer a Deus. Então, lembra? Nós falamos isso no versículo 7 do capítulo 1. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E aí, ele continua falando assim: rejeitaram o meu conselho, isso é a sabedoria falando, e ignoraram a minha repreensão, portanto, comerão frutos amargos de estilo de vida, ou seja, vão sempre ter amargura na vida, e se engasgarão em suas próprias intrigas. E ele fala assim: pois são ingênuos e se afastaram de mim, e rumam para a morte. Os tolos são destruídos pela sua própria acomodação, e os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. E aí, no capítulo 2, ele vai falar os benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção nas minhas palavras e guarde meus ensinamentos como um tesouro. Dê ouvido à sabedoria e concentre o seu coração no entendimento. Clame por inteligência e peça discernimento. Busque como a prata, procure como tesouro escondido. Pois o Senhor concede sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva o bom senso aos homens e o escudo para os íntegros. Guarda o caminho do justo, protege os seus fiéis por onde andar. Então vocês entenderão que é certo e justo e imparcial, e saberão o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias guardarão
o seu entendimento e o protegerá. A sabedoria livrará das ações maus, daqueles com que têm palavras perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios, têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas, seus caminhos tortuosos. A sabedoria livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras e promíscuas. Ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude, ignora a aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela levará você à morte. É estrada para a sepultura. Homem que a visita está perdido, jamais alcançará o caminho da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos do justo, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerá. Os perversos, porém, serão eliminados da terra, e os desleais arrancados dela. Capítulo 3 vai falar sobre a confiança no Senhor. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde os meus mandamentos em seu coração. E se assim fizer, viverá muitos e muitos anos. E sua vida será cheia de paz. Isso mesmo. Não permita que a bondade e a lealdade te abandone. Prenda ela ao redor do seu pescoço e escreva no fundo do seu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação. Confie no Senhor de todo o teu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre ao Senhor com as suas riquezas, em outras versões, com os seus bens e com a melhor parte de tudo o que você produzir. Que as suas primícias sejam para o Senhor. Então, seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Olha que princípio extraordinário, não é? Vou repetir ele aqui. Honre ao Senhor com as suas riquezas, com os seus bens, e com a melhor parte de tudo que você produzir. O melhor entregue como primícia, como oferta, como honra ao Senhor. Sabe qual é o resultado? Está aqui. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho, quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale mais que os rubins. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferecerá longa vida. E com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é a árvore de vida
para quem dela toma posse. Feliz os que se apegam a ela com firmeza. Por seu conhecimento brota as fontes profundas. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a ele, pois darão vigor à sua alma e serão como joias no seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e os seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo, e quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino e nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a tua segurança. E aí ele fala, não permitirá o Senhor que o teu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem. Sempre que isso estiver ao seu alcance, deve fazer. Se você pode ajudar ao seu próximo agora, não diga, volte amanhã e darei algo. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez o mal. Não tenha inveja dos violentos, não imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas o justo, ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios receberão honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Ensina-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Ensina-nos a praticarmos a Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam bem atentos aos Teus ordenamentos. E que possamos, Senhor, todos os dias amar ao Senhor e buscar andar segundo os Teus preceitos. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E nisso, Senhor, nós queremos estar firmados. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.